Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 18 de dezembro de 2023, em 1 Coríntios, vamos dar continuidade à leitura ao capítulo 9, 10 e 11. Bora lá? 1 Coríntios 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que eu faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmo, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que as minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã? Como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarrem a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi o nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado este direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebemos os seus alimentos. E sabe também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isso, e ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Neste caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho.
Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo desta lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de guardar os não-judeus para Cristo. Isto não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que uma corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganhador o prêmio, somente um ganha o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. 1 Coríntios 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem, passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa
e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fuja da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pela qual damos graça a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos deste cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos nos sacrifícios que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrifício nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúme? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra é tudo que nela, e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-lo para comer e vocês resolverem ir, como o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida a ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a Igreja de Deus. Faça como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no seu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. 1 Coríntios 11. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas eu quero que entenda que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se a mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Neste caso, não há nenhuma diferença entre ela
e a mulher que tem a cabeça raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo. Então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que um culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adorações fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isto é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fiquem claro que são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde pode comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhe diga? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graça a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos
primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, espere uns pelos outros, e se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.